Você já parou para pensar sobre as verdadeiras escalas do nosso sistema solar? Já se perguntou como o Sol realmente se compara aos planetas? E o que dizer das estrelas gigantes que habitam nossa galáxia? Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. Todos nós já vimos aquelas imagens do sistema solar em livros didáticos, né? O Sol, um pouco maior que Júpiter. Mas você sabia que essa representação está longe de ser precisa? Na verdade, o Sol é tão massivo que caberiam cerca de 1000 Júpiteres dentro dele. E por mais impressionante que isso seja, nosso Sol não é a maior estrela do universo, nem mesmo da nossa galáxia. Esse título vai para Willis Scuti, que faz nosso Sol parecer uma pequena pedrinha em comparação. E as surpresas não param por aí. Cientistas já se depararam com algo ainda mais alucinante, uma antiga estrela enigmática que possui um buraco negro dentro dela. Esse é um mistério astronômico que intriga os cientistas e pode potencialmente explicar como o universo se tornou o que é hoje. Mas como é possível que um buraco negro exista dentro de uma estrela? Por que essas estrelas eram tão gigantescas? E o que aconteceria se uma estrela com um buraco negro vagasse pelo nosso sistema solar? Se você é curioso sobre esses mistérios do universo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo fascinante. Fique com a gente para explorar esses enigmas e muito mais. NASA encontra estrela antiga que antes era considerada impossível de existir. Já pensou no papel das estrelas como ferreiros cósmicos, forjando a maioria dos elementos que observamos no universo em seus núcleos de fogo? E você sabia que as estrelas no início do universo eram ainda mais fascinantes? No início do universo, as estrelas eram bem diferentes das que conhecemos hoje. Em vez de núcleos estelares convencionais, algumas abrigavam buracos negros em seu interior, permitindo-lhes crescer a tamanhos inimagináveis. Mas como essas estrelas se formavam? Estrelas comuns surgem de nuvens de gás e poeira, quando a gravidade faz as regiões mais densas da nuvem colapsarem. Esse colapso aquece a massa resultante e cria uma protoestrela, um estágio inicial na evolução de uma estrela. Eventualmente, o núcleo quente recém-formado acumula matéria suficiente do disco de gás circundante, tornando-se uma estrela da sequência principal que começa a produzir energia através da fusão nuclear. Nosso Sol levou cerca de 50 milhões de anos para chegar a esta fase. A maioria das estrelas passa a maior parte de suas vidas como estrelas da sequência principal. Porém, eventualmente, todas elas se tornam anãs brancas, se sua massa não for grande o suficiente, ou explodem como supernovas. Após a explosão, uma estrela pode acabar como um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, dependendo de seu tamanho original. Nosso Sol, por exemplo, se transformará em uma gigante vermelha quando ficar sem hidrogênio em cerca de 5 bilhões de anos. Ele se expandirá 200 vezes em tamanho antes de finalmente desprender suas camadas externas e se transformar em uma anã branca, um objeto celeste cerca de 200 mil vezes mais denso que a Terra, mas do mesmo tamanho. Essa esfera densa esfriará lentamente até cerca de 18 milhões de graus Fahrenheit, 10 milhões de graus Celsius. E, em aproximadamente 10 bilhões de anos, o Sol anã branca se cristalizará, num processo semelhante ao da água se transformando em gelo, mas com carbono e oxigênio solidificando. E o que dizer das estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol? Elas têm um destino diferente. São grandes o suficiente para que seus núcleos entrem em colapso após uma supernova, mas não têm massa suficiente para se tornarem buracos negros. Em vez disso, a pressão extrema no núcleo dessas estrelas espreme cada próton e elétron com tanta força que eles se fundem para formar nêutrons. Esses nêutrons combatem a pressão gravitacional, levando a estrela a encontrar um novo equilíbrio. Você já se perguntou o que são as estrelas de nêutrons e como elas se tornam os buracos negros, esses misteriosos gigantes do universo? Estrelas de nêutrons são os objetos mais densos do universo, exceto pelos buracos negros. Com um tamanho aproximado de uma pequena cidade, cerca de 20 km de diâmetro, elas têm uma massa equivalente à do Sol. Imagine um pedaço de estrela de nêutrons do tamanho de um cubo de açúcar, pesando até 1 bilhão de toneladas na Terra, tão pesado quanto uma montanha.
Mas como as estrelas se transformam em buracos negros? Enquanto uma estrela está ativa, duas forças predominantes trabalham em oposição: a fusão nuclear e a intensa gravidade criada pela própria massa da estrela tentando esmagá-la. Quando o combustível nuclear se esgota, não há mais uma força para combater a gravidade e a estrela colapsa sobre si mesma, como uma demolição controlada de um edifício de concreto. Einstein acreditava que qualquer coisa poderia se tornar um buraco negro se tivesse massa suficiente e fosse comprimida dentro de um determinado raio. Os buracos negros continuam a crescer ao longo de sua vida, devorando qualquer material que se aproxime demais. Quando isso acontece, a região onde a atração gravitacional se torna tão forte que nada pode escapar aumenta, e o buraco negro consome mais material. É semelhante ao afundamento do solo devido ao colapso de estruturas subterrâneas, mas com buracos negros. É um sumidouro gravitacional, crescendo gradualmente conforme seu horizonte de eventos se expande. Normalmente, os buracos negros têm um limite de quão rápido podem se expandir, conhecido como limite de luminosidade de Eddington. Basicamente, é o ponto em que um buraco negro não pode absorver material mais rápido do que já faz. É como encher um pneu de carro com ar. Se houver pequenos furos, a pressão aumentada fará o excesso de ar escapar. No espaço, algo surpreendente acontece com a rotação dos buracos negros. À medida que a matéria espirala em direção a um buraco negro, ela acelera cada vez mais. Devido a essa aceleração, cerca de 42% dessa matéria pode ser convertida em energia. Essa radiação é tão poderosa que pode empurrar parte do material que chega, de maneira semelhante a como um pneu de carro empurra o ar para fora. Esse processo é tão eficiente que a radiação emitida supera a produção de energia da fusão nuclear nas estrelas. Imagine um futuro onde possamos aproveitar essa energia para nossas necessidades. A possibilidade de utilizar da energia dos buracos negros poderia transformar nossa abordagem energética. Mesmo os buracos negros supermassivos, que possuem uma grande área de superfície atraindo matéria, têm esse limite de eficiência. Eles estão no centro de quase todas as galáxias. E alguns desses buracos negros supermassivos foram recentemente descobertos como sendo muito maiores do que imaginávamos. Esse é um dos maiores mistérios da astronomia. A acumulação gradual de matéria ao longo da idade do universo não explica completamente o tamanho enorme desses buracos negros. Você já se perguntou sobre os maiores corpos celestes que já existiram? Quer saber como estrelas de buracos negros ou quase estrelas podem desfazer os mistérios do universo? No início do universo, as condições permitiam a formação de estrelas de buracos negros que poderiam superar até os maiores buracos negros conhecidos atualmente. Naquela época, o espaço estava repleto de densas nuvens de gás. Nessas regiões densas, o material colapsava sob sua própria gravidade e, devido à quantidade abundante, formava estrelas bebês de magnitude extraordinária. Há também a teoria de que essas estrelas gigantescas se originaram de halos de matéria escura, regiões esféricas e invisíveis, com até 100 milhões de massas solares, onde milhares de estrelas supermassivas poderiam se formar. Normalmente, estrelas grandes se tornam supernovas e deixam buracos negros maciços. Mas essas estrelas antigas eram tão grandes que podiam absorver a força explosiva que normalmente espalharia suas camadas externas pelo espaço. Em vez disso, essas estrelas experimentavam implosões, transformando seus núcleos em pequenos buracos negros, mantendo as camadas externas intactas. Se fosse possível observar esse fenômeno de perto, dificilmente se perceberiam mudanças na estrela. Com um buraco negro bebê dentro de uma quase estrela, ele começava a devorá-la de dentro para fora. Nesse ponto, o buraco negro era minúsculo, mas sua rotação criava um disco de material quente, circulando a quase a velocidade da luz. Sem um limite para a rapidez com que poderia devorar o gás da estrela, a pressão enviava diretamente ao buraco negro. O atrito dentro do disco de acreção aquecia ainda mais, emitindo toneladas de radiação e fazendo a estrela hospedeira brilhar como uma pequena galáxia. Essas quase-estrelas, se existiram, cresceriam mais rápido do que qualquer buraco negro que já observamos. Eventualmente, em milhões de anos, algumas delas se tornariam maiores do que as maiores estrelas e buracos negros conhecidos, como Stephenson 218, Wiskut e Thom 618.
Você já imaginou, Kenneth, o impacto que uma quase-estrela poderia ter no nosso sistema solar? As quase-estrelas, com suas dimensões colossais, poderiam ser milhares de vezes maiores que o Sol, potencialmente alcançando até o diâmetro do nosso sistema solar e além. Mas apesar de seu tamanho impressionante, essas estrelas gigantescas também enfrentam problemas significativos. Quanto maiores são, mais curta é sua vida útil. Enquanto o nosso Sol tem uma vida estimada de cerca de 10 bilhões de anos, as estrelas de buracos negros duravam apenas alguns milhões de anos antes de explodirem de forma espetacular, liberando um buraco negro monstruoso pronto para devorar mais material no espaço. Mas o que aconteceria se uma dessas estrelas entrasse em nossa vizinhança celestial? Se uma quase-estrela encontrasse seu caminho para o nosso sistema solar, sua influência gravitacional seria devastadora. As órbitas dos planetas e outros corpos celestes seriam perturbadas, resultando em um caos total no ordenado sistema planetário. A Terra enfrentaria uma chuva severa de asteroides, começando antes mesmo de a quase-estrela entrar completamente em nosso sistema. À medida que essa estrela gigantesca engolisse os planetas exteriores e outros corpos celestes, nosso planeta já estaria experimentando um aumento na temperatura e luminosidade, tornando a superfície inóspita. Eventualmente, a quase-estrela consumiria a Terra também, embora a vida aqui já teria desaparecido há muito tempo. Você já imaginou, né, o papel das quase-estrelas na formação do universo e o impacto que elas poderiam ter na vida? Os buracos negros centrais dentro das quase-estrelas podem ter servido como sementes para a formação dos buracos negros supermassivos que vemos hoje no centro das galáxias. Eles poderiam ter desempenhado um papel ainda maior. Os processos dinâmicos associados às quase-estrelas, como o colapso do buraco negro central e a interação com a matéria ao redor, poderiam ser fontes potentes de ondas gravitacionais. Essas ondas podem ter influenciado a formação de estruturas galácticas e a distribuição de estrelas dentro das galáxias. Mas não é só isso. As quase-estrelas podem ter implicações para a astrobiologia. A intensa radiação emitida por esses objetos pode ter afetado a habitabilidade dos planetas em sua vizinhança, moldando as condições para a vida de maneiras inesperadas. No contexto da evolução cósmica, as quase-estrelas podem ter moldado o universo primitivo de formas impensáveis. Embora provavelmente não existam quase-estrelas em nosso universo hoje, minúsculos buracos negros, aproximadamente da massa de um asteroide, poderiam ainda estar por aí. Físicos teóricos especulam que esses buracos negros primordiais podem estar à deriva no espaço, às vezes acabando presos em nuvens de gás. Quando novas estrelas nascessem, esses buracos negros primordiais poderiam encontrar seu caminho nos núcleos das estrelas. Até mesmo buracos negros com a massa de Plutão cresceriam enormemente dentro de apenas algumas centenas de milhões de anos. Assim, até mesmo o nosso Sol poderia teoricamente abrigar um buraco negro, como sugeriu Stephen Hawking. Se escondesse um buraco negro tão massivo quanto Mercúrio, provavelmente não perceberíamos, embora seja muito improvável. Os cientistas acreditam que há um método para identificar essas estrelas que poderiam esconder buracos negros primordiais. As chamadas estrelas de Hawking seriam mais duradouras e, ao se resfriarem, se expandiriam em gigantes vermelhas, algo que nosso Sol fará quando envelhecer. Gigantes vermelhas com um pequeno buraco negro dentro seriam um pouco mais frias do que o normal. Pesquisadores já detectaram cerca de 500 estrelas gigantes vermelhas anormalmente frias. Para descobrir se essas estrelas escondem buracos negros primordiais, os cientistas planejam observar suas vibrações únicas enquanto pulsam, o que poderia indicar que não são gigantes vermelhas comuns. Outro pensamento intrigante é que alguns acreditam que a misteriosa matéria escura que permeia o universo poderia ser um enxame de incontáveis buracos negros primordiais em miniatura. Embora seja extremamente improvável que um buraco negro como esse acabasse capturado por uma estrela, se houver um número imensurável deles, pelo menos alguns poderiam ser capturados. Teremos que esperar até que os cientistas nos revelem mais sobre esses mistérios. Por enquanto, esse é todo o tempo que temos. Fique ligado para mais mistérios cósmicos e descobertas fascinantes. Deixe-nos saber o que você pensa sobre as enigmáticas quase-estrelas nos comentários abaixo. Lemos todos eles.
Obrigado por assistir. Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico.